O Estado Islâmico então finalmente acabou? Será que não existe mais o perigo de atentados terroristas na Síria e no Iraque? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero pedir pra vocês, por favor, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante. Principalmente se você gosta de geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo que é necessário pra você se manter sempre bem atualizado, beleza? Tô aqui com vocês e conto com a ajuda de vocês também pra ficar divulgando o nosso canal e também o nosso vídeo, belezinha? Galera, é o seguinte, hoje tivemos a notícia que o Estado Islâmico, enfim, acabou, né? O Estado Islâmico, ele teve ali o seu último ponto derrotado pelo Exército Democrático, segundo o que os norte-americanos consideram de democrático, né? Foi derrotado e o Estado Islâmico teve o seu fim. Mas será que é bem assim mesmo? Antes de a gente entender o fim do Estado Islâmico, vamos tentar entender quem é o Estado Islâmico e por que ele foi criado. Tudo começou lá no atentado de 2001, o atentado às Torres Gêmeas do 11 de setembro. Lembrando, galera, que o atentado da Al-Qaeda, né, o grupo que praticou a Al-Qaeda, que tinha como grande líder Osama Bin Laden, ele atacou não só as Torres Gêmeas, mas atacou também o Pentágono, iria atacar a Casa Branca e atacou as Torres Gêmeas. Se vocês forem pensar, o Pentágono seria o simbolismo militar dos Estados Unidos, a Casa Branca o simbolismo político americano e as Torres Gêmeas uma espécie de símbolo econômico dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia da Al-Qaeda era desmoralizar, era desmoronar o Império Americano. E convenhamos, galera, que em determinado ponto eles até conseguiram. A crise de 2008, uma das piores crises da história do capitalismo, foi também consequência do atentado de 2001, beleza? Mas enfim, os Estados Unidos, que nunca tinham sido atacados de maneira tão veemente no seu território, ficaram desesperados. E aí o Bush, republicano na época, ele criou uma medida. Ele fez a tal da doutrina Bush. O que faz essa doutrina Bush? A guerra ao terror, a guerra ao terrorismo. Ele separou os países, todo do mundo, em eixo do bem e em eixo do mal, e falou que bem maniqueísta, né, a coisa? E falou que os países que eram eixo do mal eram países que poderiam abrigar as células da Al-Qaeda. Então eles deveriam ser combatidos, porque eles supostamente estariam ajudando o terrorismo. Os Estados Unidos, ele colocou em prática essa ação e em 2001 ele invadiu o Afeganistão, com a intenção, né, de tirar o Talibã e também investir alguma célula da Al-Qaeda ali. Em 2003, os Estados Unidos resolveram invadir o Iraque. O Iraque, que a gente tem que entender, é um país de maioria sunita, ele tem uma minoria xiita e uma minoria menorzinha ainda que são os curdos. Os curdos, que não são minoria somente no Iraque, eles são minoria em vários países do Oriente Médio. Aliás, os curdos, a gente conhece ele como a maior minoria do mundo. Eles são ali cerca de 25 a 35 milhões e eles têm a intenção de formar o Kurdistão, em pedaços ali da Turquia, da Armênia, da Síria, do Irã e tal. Os Estados Unidos, além de colocar o Iraque no eixo do mal, alegou que o Saddam Hussein estava usando armas químicas contra os curdos ali. Os Estados Unidos invadiu o Iraque e tira o Saddam Hussein. Só que quando ele tira o Saddam Hussein, se instala uma guerra civil no Iraque pela disputa de poder. Os xiitas, que eram grande maioria, eles começam a oprimir os sunitas, e os sunitas mais revoltados, um braço dissidente da Al-Qaeda, chamado de Estado Islâmico, surge naquele momento. Ou seja, o Estado Islâmico, ele foi uma consequência da intervenção norte-americana no Iraque. Se os Estados Unidos não tivessem interferido, não teria tido a guerra civil, consequentemente não teria os sunitas mais oprimidos, e não teria essa motivação para criar um Estado ali religioso, né? A ideia do Estado Islâmico é formar um califado, ou seja, um Estado totalmente governado pelo califa, que seria um descendente direto dos principais seguidores de Maomé. Maomé é o mesmo profeta ali do mundo muçulmano, né? Eles foram ganhando muito poder, principalmente porque no Iraque eles dominaram as reservas de petróleo no momento em que o petróleo estava com um altíssimo preço no mercado internacional. E eles ganhavam muito dinheiro com a venda de petróleo caseiro, ou seja, eu vendo para aquele grupinho ali, para aquele grupinho ali, e eles foram ganhando dinheiro a partir disso. Eles se aproveitaram de um momento que a Síria também estava passando por uma guerra civil lá em 2011 e eles conseguiram avançar o seu território não só no Iraque, mas também para a Síria. E eles foram um papel fundamental na guerra civil da Síria, que pegou ali o exército do Bashar al-Assad apoiado pela Rússia, o exército que luta contra o Bashar al-Assad, teoricamente em favor da democracia, apoiado pelos americanos, e o Estado Islâmico ele surge como um terceiro grupo ali. Fato é, galera, com o passar do tempo, a Rússia, tentando proteger o Bashar al-Assad, atacou o Estado Islâmico, e os Estados Unidos, tentando proteger os rebeldes que lutavam contra o Bashar al-Assad, também atacam o Estado Islâmico.
Os curdos, os mesmos curdos que são minoria no Iraque, na Síria e tal, eles receberam o financiamento dos Estados Unidos e também lutaram por terra contra o Estado Islâmico, e o próprio preço do petróleo caindo no mercado internacional, eles foram minando o poder do Estado Islâmico. O Estado Islâmico que outrora, 2014, 2015, estava extremamente forte, hoje já não representa uma ameaça tão forte assim. Só que a gente falando do ponto de vista territorial, porque do ponto de vista, assim, digamos, até político, do ponto de vista ideológico, eles ainda têm muita força. Eles representam um grupo que luta pelo estabelecimento de um Estado muçulmano de vertente sunita, que é a grande maioria do Oriente Médio, que é totalmente conformada com dos valores ocidentais estarem penetrando no Oriente Médio. Então a gente tem, por exemplo, o Estado Islâmico ainda age com muita força com os chamados lobos solitários. O que seriam esses lobos solitários? São pessoas que compactuam com o Estado Islâmico, mas não necessariamente têm uma ligação direta. Mas o cara, por exemplo, vive na Europa, ele pratica um atentado e fala que aquilo foi em nome do Estado Islâmico. Ou então o cara, por exemplo, da Nova Zelândia, ele vai lá, não que foi o caso, né? Mas ele vai lá, ele gosta do Estado Islâmico, compactua com os ideais, não tem uma ligação direta. Mas ele faz um atentado e diz que é em nome do Estado Islâmico. A gente sabe, galera, que toda vez que você tenta acabar com um grupo militarmente, existem ainda subterfúgios para esse grupo. Ele começa a ficar mais, digamos assim, na periferia dos principais grupos terroristas, mas começa a surgir braços dissidentes desses grupos, que esperam uma próxima oportunidade de uma guerra civil, de um conflito gigantesco, para continuar entrando em ação. Ou seja, o Estado Islâmico acabou? Não. Ele ainda tem forte influência com os chamados lobos solitários. E é bem provável que dessa queda do Estado Islâmico surjam novas dissidências que também vão lutar contra a interferência do mundo ocidental no Oriente Médio e que vão lutar, talvez de maneira até mais radical, não sabemos, galera, um grande medo, uma grande suposição, vão lutar para o estabelecimento novamente de um califado aí com novos valores, com novos líderes, ou até mesmo o mesmo líder que o Estado Islâmico, não dá para saber. Até porque o Abu Bakr, que é o grande líder aí do grande califa, que regeria o Estado Islâmico, o califado, ele ainda não tem o seu paradeiro definido, a gente não sabe exatamente onde ele está. Ou seja, o Estado Islâmico, ele não morreu. Por mais que a gente saiba que os Estados Unidos está divulgando isso, que o exército dos rebeldes está divulgando isso, que o Bashar al-Assad está divulgando isso, o Estado Islâmico ele ainda representa uma grande ameaça para a civilização ocidental e principalmente para aqueles países do Oriente Médio que não levam a religião de maneira tão extremista como, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, apesar de ser sunita, ele era contra os sunitas que não compactuavam com o califado, ele era contra os xiitas e também contra o mundo ocidental. Ou seja, eles só compactuavam com a galera que tinha o mesmo tipo de pensamento que eles, que são justamente os sunitas mais extremistas ali. Beleza, galera? Deu pra entender? Então tá, se vocês curtiram o vídeo, galera, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer bastante, belezinha? Conto com vocês. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.